Olá, bom, estamos começando mais uma videoaula, né? E a videoaula é a continuidade de estrutura geológica, né? As estruturas geológicas a gente vai dar continuidade agora. Bom, o que é que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar ainda sobre o processo de sedimentação. Agora a gente vai falar sobre a sedimentação. Quando a gente fala de sedimentação, uma das rochas mais importantes desse período, que se forma nesse período, né, é uma rocha chamada arenito, né, que é uma rocha porosa, aonde, por exemplo, vai ter facilidade de infiltrar água. Mas uma das rochas mais importantes que se forma nesse período é o arenito. Só que nesse período da sedimentação, que são os últimos 600 milhões de anos, que eu falei ali, que é o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, sendo que no Cenozoico vai vir a formação dos dobramentos modernos, eu queria desmiuçar um pouco isso mais com vocês. Eu já tinha falado, volto a insistir, eu já tinha falado na aula passada sobre esse assunto do vídeo que está postado, mas eu vou voltar mais desmiuçado, porque esse assunto é muito importante. Se ficar alguma dúvida, a gente tira, a gente consegue, né, quebrar aí, tá? Usando essa aula como exemplo. Bom, nos últimos 600 milhões de anos, a gente vai formar as principais fontes de energia que nós utilizamos atualmente. Então, fontes de energia, como é o caso do petróleo, como é o caso do carvão e assim por diante. Especificamente na era paleozoica, então se eu analisar esses últimos 600 milhões de anos e fragmentar em períodos, então eu peguei a história da Terra, só para a gente frisar, eu peguei a Terra, peguei a história da Terra, peguei os últimos 600 milhões de anos dessa história e fragmentei em 3 momentos. Eu não estou demarcando por data, estou demarcando por fase. Demarquei em 3 momentos: Paleo, Meso e Ceno. Então peguei os últimos 600 milhões de anos e vou fazer um estudo desses últimos 600 milhões de anos. Bom, a primeira fase que eu vou estudar desses últimos 600 milhões de anos até chegar à atualidade é uma fase chamada de Paleozoica, ou melhor, uma era chamada de Paleozoica. O que aconteceu nessa era geológica? Nessa era aconteceu a formação das jazidas de carvão mineral. Então, através de uma coisa chamada soterramento de florestas, ocorreu a formação das jazidas de carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha desse período, que vem dessa fase. É uma rocha, todo mundo sabe, é uma fonte de energia, o carvão mineral. Nós temos 2 tipos de carvão: o mineral, que é uma rocha, e o vegetal, que é esse que a gente compra para fazer churrasco, tá? Que deriva aí da queima de madeira para poder fazer churrasco. Esse que eu estou falando aqui é outro, esse é uma rocha, tá? Então o que aconteceu, né? A celulose, eu vou dar o processinho, eu já tinha falado, mas vou falar de novo. A celulose, tá? A celulose é arrastada para o fundo dos lagos. Celulose das florestas é arrastado para fundo de lagos. Esses lagos têm pouca... O esqueminha aqui do lado vai te ajudar a entender, tá? A celulose da floresta é arrastada por um lago. Esse lago tem pouco oxigênio, né? Não é, portanto, uma celulose que vai ser decomposta por bactérias. Essa celulose vai ficar no fundo do lago, como se fosse, para você entender grosseiramente, como se fosse guardada numa geladeira. E vai cair em cima dessa celulose resto de terra. Eu usei essa expressão vulgar, mas o correto é sedimento. Vai cair em cima da celulose, que está lá no fundo do lago, sedimento. E essa celulose vai ser recoberta por sedimento. Essa celulose não vai se decompor como matéria orgânica, mas ela vai começar a perder materiais voláteis e vai ficar apenas o carbono. Então vai ficar uma jazida de carvão mineral. Tá? O carvão que nós mais usamos no mundo é um carvão chamado hulha. Tá? Você tem vários tipos de carvão. Inclusive você está vendo no esquema aqui do lado. Você tem vários tipos de carvão. Tá? Inclusive está se mostrando pela profundidade. Um carvão de ótima qualidade é um carvão chamado antracito, é um carvão que perdeu os materiais voláteis e vai a uma alta temperatura. Mas o carvão que a gente mais usa é o carvão chamado de hulha. Tudo bem, gente? Esse é o carvão que a gente mais usa. Então, na era paleozoica, formou as jazidas de carvão mineral que a gente usa no nosso dia a dia. Bom, aqui nós temos um mapinha que mostra
aonde a gente vai encontrar carvão pelo mundo afora. E aí você está vendo na mão do cara aqui, né, na foto aqui embaixo, essa rocha que é o carvão mineral, que a gente extrai ele através de mineração. Aonde a gente usa o carvão mineral, pessoal, que está sendo mostrado na mão da foto aí embaixo? A gente usa ele para gerar energia, basicamente em 2 lugares. A gente usa para produzir energia elétrica, né? Queima o carvão para produzir energia elétrica, e a gente usa carvão na indústria siderúrgica para derreter o minério de ferro e transformar em ferro-aço. Tudo bem, gente? É nesses segmentos que se utiliza o carvão mineral. Bom, aqui tem um esqueminha que mostra, eu vou deixar parado aqui, não vou ficar explicando, um esqueminha que mostra, tá, a formação do carvão. Eu vou parar aqui só para você ter o esqueminha, caso você queira dar um pause e depois fazer uma leitura um pouco mais aprofundada, tudo bem? A ideia é só te mostrar, por isso que eu pus essa imagem aqui. E aí a gente vai para a próxima. A próxima é a Era Mesozoica. Eu vou pôr a câmera aqui, para você acompanhar comigo esse processo. Tudo bem, gente? Para você acompanhar comigo esse processo aqui. Bom, na Era Mesozoica aconteceu a formação das jazidas de petróleo. Na verdade aconteceram 2 coisas: a formação das jazidas de petróleo e o derrame de lava vulcânica. Então você está olhando em cima o esqueminha que vai formar a jazida de petróleo e embaixo a lava vulcânica ainda pastosa, né? E no processo de solidificação. Então, durante a Era Mesozoica aconteceram 2 coisas. Durante a Era Mesozoica aconteceu a formação da jazida de petróleo. Como que acontece? Em mares rasos, o plâncton que estava nos oceanos, né, base da cadeia alimentar dos oceanos, morre e vai para o fundo do oceano. Esse oceano não tem oxigenação embaixo. Então o plâncton para lá e é como se estivesse guardado numa geladeira, tá? Fica como se estivesse guardado numa geladeira. Aí esse plâncton começa a ser recoberto por material sedimentar, né? Resto de terra, grosseiramente falando, vulgarmente falando. E ali embaixo, com calor e pressão, no carvão é o mesmo processo, começa o processo de transformação do plâncton em petróleo, né? Esse óleo que para nós tem um valor muito grande, né? Então, na Era Mesozoica vão se formar as jazidas de petróleo. E junto com as jazidas de petróleo também acontece um intenso derrame de lava vulcânica, que você está vendo aí o processo acontecendo. Quando a lava se solidifica, ela se transforma numa rocha chamada basalto. E essa rocha basalto, quando ela se decompõe, então quando você olha essa imagem que está aqui do lado, quando isso aí vai se decompor com o tempo, vai se transformar na terra roxa, que nós temos aqui na região do estado de São Paulo, que é um solo de cor avermelhada, né? Apesar do solo chamar roxo, mas na verdade ele é de cor avermelhada, muito importante para a agricultura, porque é um solo muito fértil. Então, também acontece nesse período de sedimentação, ou seja, quando o plâncton está sendo recoberto, ele está sendo recoberto por material sedimentar. Nada a ver com a lava. A lava fica só a título de curiosidade que aconteceu nesse período. Mas acontece sedimentação nesse período, está correndo sedimentação. Ou seja, durante a Era Mesozoica está rolando um processo também que acontece a sedimentação. Tudo bem, gente? Tá rolando isso aí. Opa, desculpa, gente. Tá rolando isso aí, beleza? Bom, continuando aqui. Gente, desculpa, vou virar o slide, tá? Aí, você está vendo aqui o processo que leva à formação da jazida de petróleo, né? Então eu vou parar aqui nessa imagem também, só para você dar uma olhadinha no esquema, caso você esteja interessado. Dê um pause aí nessa imagem para você ver a formação da jazida de carvão. E aqui um breve histórico sobre a formação dessa jazida de carvão, como eu coloquei ali do petróleo também, do carvão também. Tudo bem, gente? Para vocês verem aí as duas como acontecem. E aqui também um processo de formação da lava que solidificou, né, virou basalto, e o basalto decomposto, está aqui a imagem do lado, se transformando na terra roxa, tá? Terra roxa que para nós é muito importante para o agronegócio. Então, parando nesses 2 esquemas para vocês terem uma noção, para vocês terem uma ideia. E a última era geológica é a chamada Era Cenozoica, né? É o último momento do planeta, vai chegar até a atualidade, então Era Cenozoica que chega até a atualidade.
ela se subdivide em dois momentos. Ela se subdivide em terciário e quaternário. Então, no terciário, acontece a movimentação da crosta, que é uma crosta sólida. Essa crosta sólida se movimenta, e com a movimentação dessa crosta sólida, a gente vai ter a formação das grandes cadeias montanhosas, que são os chamados dobramentos modernos, como eu já tinha falado num momento anterior aqui da nossa explicação. Tudo bem? Então, surgem os dobramentos modernos. Mas tem uma outra coisa que acontece na Era Cenozoica, vindo para a atualidade, chegando até o momento em que nós estamos. O que vai acontecer aqui, pessoal? As regiões, por exemplo, de planície, elas estão sofrendo processo de sedimentação. Então, a sedimentação ela está acontecendo até agora. Então, durante a Era Cenozoica, ou seja, agora, está acontecendo numa área, vamos dizer, de planície, eu vou usar essa expressão grosseira, num buraco. Esse buraco está sendo recoberto por material sedimentar, ou seja, isso está acontecendo dentro do quaternário. E uma outra coisa que acontece no quaternário, que também é importante, que a gente tem que levar em consideração, é que no quaternário aconteceu o surgimento do homem, né? Nós somos um dos últimos aí a aparecer no planeta Terra, tudo bem? Tá? Agora o que a gente vai fazer é um estudo sobre o Brasil. Quando eu olho o Brasil, quando eu analiso o Brasil tem os três tipos de terreno. O Brasil tem terreno cristalino, o Brasil tem terreno sedimentar e o Brasil tem terreno vulcânico, que eu tinha citado ali atrás da Era Mesozoica. Então nós temos basicamente esses três terrenos. Quando a gente vai analisar então o Brasil tem cristalino, sedimentar e vulcânico. Quando a gente analisa o Brasil, a gente tem que pensar o seguinte, presta atenção, porque isso é muito importante e isso é a coluna vertebral da nossa aula depois de toda aquela explicação que na verdade foi uma volta ao que já tínhamos falado. Quando a gente olha o Brasil, 36% do Brasil que vocês estão olhando, eu vou colocar a câmera aqui, gente, para vocês visualizarem isso melhor. 36% do Brasil, dá uma olhada ali na legenda, gente, o que é formado por terrenos cristalinos, ou seja, pelos primeiros 4 bilhões de anos da Terra. E desses terrenos que eu chamo de cristalinos, eu tenho o que eu também chamo de pré-cambriano. Então eu tenho o cristalino, mas eu também chamo de pré-cambriano. Então o que vai acontecer? Em 32% do Brasil, eu vou encontrar os primeiros 2 bilhões de anos, aonde estão os terrenos do Arqueozoico, ou seja, os terrenos aonde eu encontro, por exemplo, o granito. Então eu vou encontrar o granito, gente, nessa fase, tá, do Arqueano ou Arqueozoico. 32% do Brasil tem terrenos desse período. É esse marrom que está destacado no mapa aí, ali no norte da região amazônica, aqui margeando o litoral. Porém, gente, eu preciso mostrar para vocês uma outra... Opa, desculpa, gente. Porém, deixa eu puxar a câmera aqui. Porém, eu preciso mostrar uma outra curiosidade para vocês. O que eu preciso mostrar para vocês? Que esse marrom mais escuro, né? Porque tem um marrom mais escuro, é onde estão os terrenos do Proterozoico, aonde estão as jazidas de minerais metálicos. Então, 36% do Brasil é do pré-cambriano, Arqueozoico, Proterozoico, escudos cristalinos. Só que eu tenho os escudos ali onde estão as rochas graníticas e eu tenho onde estão os minerais metálicos. Esses 4% desse marrom escuro que você está vendo no mapa, desse marrom bem escuro, deriva desse momento, ou seja, aonde estão as jazidas de minerais metálicos. Tudo bem, gente? Bom, 58% do Brasil advém das bacias sedimentares, dos terrenos sedimentares, tá? Aonde a gente tem o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. É esse amarelo mais clarinho, aonde está, por exemplo, a bacia amazônica, tá? Como citação de exemplo. Então a bacia amazônica faria parte desse momento aí, desses chamados terrenos sedimentares, aonde eu posso encontrar petróleo, aonde eu posso encontrar carvão.
Mas curiosamente sobrou uma porcentagem, né, o restante dos que está faltando para dar 100%, que são dos terrenos vulcânicos. Os terrenos vulcânicos, eu quero colocar a câmera aqui, pessoal, tá certo? Eu quero colocar a câmera aqui, ó, beleza? Se você olhar aqui nesse canto onde eu estou apontando meu dedo, você vai ver a Bacia do Paraná. Aí onde está a Bacia do Paraná, esse terreno aí, eu vou encontrar o derrame de lava vulcânica no Brasil, que está misturado com o terreno sedimentar. Então isso vem da era mesozoica, que a gente tinha explicado agora há pouco ali atrás para você, que aconteceu duas coisas, petróleo e derrame de lava. Então nessa região nossa aqui da Bacia do Paraná, aconteceu um intenso derrame de lava, e com esse intenso derrame de lava formaram-se os depósitos de basalto, que vão dar origem à terra roxa nessa região, que são os 6% restantes. Então, 36% do pré-cambriano, arqueozoico-proterozoico. Depois você tem 58% de bacias sedimentares, tipo a bacia amazônica. E os 6% que estão faltando são dos terrenos vulcânicos que estão aqui no canto, na chamada Bacia do Paraná, aonde eu vou encontrar a terra roxa, o solo fértil. Então, gente, essa é a estrutura do Brasil. Gente, esse assunto é muito importante, e eu só queria terminar a aula dizendo o seguinte, dentro da questão das bacias sedimentares. Nós temos carvão? Temos algumas jazidas de carvão no sul do Brasil, e a nossa maior produção de carvão mineral é em Santa Catarina, Criciúma, Siderópolis, é ali que está a nossa produção de carvão. Nós temos petróleo? Gente, em terra praticamente não temos quase nada, mas nós temos petróleo ali no litoral brasileiro, numa região chamada Plataforma Continental. Então, como eu disse para vocês, carvão e petróleo vêm de terrenos sedimentares. Eu tenho carvão no sul do Brasil, a produção maior é em Santa Catarina, e eu tenho petróleo no oceano, que eu não estou visualizando nesse mapa aí, porque esse mapa só mostra o território brasileiro continental. Tudo bem, gente? Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui, a gente se vê numa próxima. Falou, pessoal? Valeu!